A separação do santo e do profano e os 144 mil selados. O estudo hoje está apocalíptico. Fala galera, boa tarde. Eu me chamo Gleice, eu sou de Angra dos Reis e eu venho fazer um convite para você. Vem estudar com a gente no Papo com Deus. Nossa irmã Gleice, lá de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Muito obrigado, minha irmã, por convidar o pessoal a estudar aqui no Papo com Deus. Seja muito bem-vindo. O estudo hoje é sobre o Apocalipse. Nós vamos falar da separação do santo e do profano e também o que tem a ver com 144 mil selados. Seja bem-vindo, Wilber. Olá, vamos lá para esse estudo. Muitas dúvidas vão ser tiradas, né? Como as pessoas perguntam para a gente, onde é que está Efraim? Onde é que está Dan? Onde é que estão essas tribos? Vamos ver hoje onde é que elas vão estar e por que elas não aparecem nessa genealogia. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar já com você esse e-book para você dar uma olhada. Deixa eu puxar aqui para você, que eu esqueci de compartilhar a tela. Pronto. Esse e-book você pode fazer download lá no nosso site, na descrição desse vídeo também. Esse é o Dicionário do Apocalipse. Nós já estamos na página 15. Então nós vamos falar agora sobre os 144 mil selados. Nesse e-book também você vai poder ver muitas coisas, ó. Você vai ver o leão, os sinais, estrelas que caem do céu, montanhas que são abaladas, luas como de sangue. Então, olha, tem bastante coisa sobre o deserto, mostra a metodologia aqui dos ciclos, né, dentro do Apocalipse. Então, se você gosta de estudar Apocalipse, não pode deixar de baixar essa obra que está primorosa. Nós começamos a escrever em dezembro e ela já está na página 15, ok? Hoje nós vamos falar do santo e do profano, a separação do santo e do profano. Nós entendemos e vemos pela Bíblia Deus separando o santo e do profano, desde do serviço, do sacerdócio, lá no Templo de Salomão, até lá atrás no Tabernáculo de Moisés, o sacerdócio levítico. A Bíblia fala que Deus está separando o santo e o profano. Em Levíticos 10 vai dizer isso. Ó, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para que ensinares os filhos de Israel todos os estatutos do Senhor. A gente percebe uma preocupação, né, Hilber? Deus fazendo a separação do seu povo entre o santo e o profano. E o que seria o profano, irmãos? O pecado que nos afasta de Deus, né? Então, tudo aquilo que afasta o homem de Deus é profano, e tudo aquilo que aproxima a gente de Deus é a santidade. Então, santidade não é uma opção para o cristão, santidade é uma obrigação. Nós conseguimos ver no livro do Apocalipse, só para a gente agora contextualizar sobre os 144 mil, o Apocalipse ele é uma figura de linguagem, então ele é um símbolo, né, que aponta para algo maior. E a gente entende que os 144 mil selados do Apocalipse não é diferente. A gente vê 7 cabeças, 7 montes, a besta, a prostituta, sempre apontando para uma nação, ou para um povo que é apóstata, mostrando a besta como nações que caíram, que estão surgindo. E os 144 mil não é diferente. Os 144 mil você pode entender como 12 tribos da Antiga Aliança, 12 apóstolos na Nova Aliança, vezes 1000, que seria os milênios sobre a Terra, ou sobre os 1000 anos sobre a Terra. Você pode fazer uma alusão disso. Você pode entender também que é o período de trabalho de todo o ser humano sobre a Terra, né? Os milênios sobre a Terra. Porque Deus é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Em Efésios 2,19 diz assim, ó, portanto vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadão de todos os santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então ele está falando, ó, vocês estão sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Está mostrando antiga e nova aliança, né? Como se fossem os dois ungidos do Senhor. Você também pode fazer uma conta rápida, por exemplo, ó, se a gente pegar, o Wilber, o número de dias trabalhados da semana, são 6 dias trabalhados da semana, vezes 24 horas, nós temos 24 horas, nós vamos dar o número 144, ou seja, todo o período de trabalho do homem. Se a gente pegar, como você mesmo colocou aqui, ó, o calendário lunar, que é 360 dias, tá? Calendário lunar, não solar, vezes 400 anos que o povo ficou escravo no deserto, dá 144 mil, certo, Ibra? Então, assim, a gente pode entender que o número 144 mil ele não é literal, não são só 144 mil crentes, virgens. E o que significa a virgindade aqui de 2 Coríntios 11:2, Ibra? Então, como você falou, colocar uma literalidade nesse texto acho que fica bem complicado, porque o livro do Apocalipse ele é repleto de símbolos. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, uma mulher assentada nessa besta, um candelabro que representa as 7 igrejas. Então você vê esse número 7 aparecendo diversas vezes, e você vai ver essas numerologias dentro do Apocalipse aparecendo diversas vezes. E literalizar algumas delas, eu acho que vai incorrer em um erro
grande dentro da narrativa, dentro do que o texto quer nos mostrar. Igual o exemplo, como você puxou ali, não se contaminar com mulher. O que é não se contaminar com mulher? É não se contaminar com uma religião estranha, não se contaminar com apostasia, não se afastar dos mandamentos de Deus por conta de uma falsa doutrina. Esse é o sentido de não se contaminar com mulher. De novo, no livro do Apocalipse, você vai ver que tem uma meretriz assentada nessa besta, e essa meretriz, ela contamina o povo da terra. Então, os 144 mil são o povo que não se contaminou com essa mulher, ou seja, não se contaminou com essa falsa religião, com essa apostasia. Não é que eles são virgens, que eles são castos. Está mostrando ali uma santidade desse povo perante a Deus. Sim, Coríntios fala isso, Paulo está falando em 2 Coríntios 11:2, porque eu sou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem a um marido puro. Esse virgem, essa expressão, é a não se contaminar, na verdade, adorando deuses falsos, adorando o dinheiro, adorando uma falsa religião, adorando uma falsa graça. É isso que Paulo está falando, né? Paulo está trazendo o povo à santidade. O que eu queria refletir com vocês hoje nesse estudo, irmãos, e é um estudo bem mais rápido, é exatamente o santo e profano. A gente vai perceber que os muros da Nova Jerusalém, ele tem 144 côvados de altura, e a Bíblia fala, é um número de homem. Está mostrando o quê? A separação que Deus vai colocar definitivamente entre o pecado e a sua igreja. Quando recebermos corpos glorificados no dia da expiação, a igreja será revestida de toda a glória de Jesus Cristo e a igreja não pecará mais. O pecado não vai ser mais uma opção na nossa vida, porque agora nós somos revestidos de uma muralha intransponível, a muralha que faz a separação do santo e do profano. Por isso que esse estudo leva o nome separação do santo e do profano. Olha só, o que eu estou falando tem em Apocalipse 21:12. Tinha grande e alta muralha de 12 portas. Olha, já tinha 12 portas. E junto às portas, 12 anjos, que são os anjos do Senhor, os mensageiros. E sobre elas, os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estava o quê? Sobre o nome dos apóstolos do Cordeiro. Então, as 12 portas por onde todas as nações vão entrar. 12 fundamentos mostrando que a doutrina apostólica, tudo aquilo que Jesus falou, ó, ide por todo mundo pregai e ensinai tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus passou 3 anos e meio ensinando o quê? Um discipulado, né? A graça. O que é a graça? A graça com responsabilidade, obviamente. Então Jesus ensinou muita coisa ali. Apocalipse 21:17. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então tá deixando claro que essa Nova Jerusalém, ela não é um produto final, uma cidade acabada. É a igreja sendo glorificada. Você vai ver isso em Apocalipse 21. O anjo fala que colocou João no alto cume e falou, você quer ver a noiva do Cordeiro, a sua esposa? Quero. E ele viu a Nova Jerusalém que descia do céu. Então você já sabe, né, você que já faz nossos estudos, que essa cidade, ela é uma metonímia, ela é um símbolo que aponta para a igreja glorificada. E o meu 144 mil também, né? Exatamente, 144 mil. Olha só, Ezequiel. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Irmãos, a gente bate forte referente à santidade, apesar de algumas pessoas acreditar que santidade é só um processo. Imagina, ele é o processo fundamental pelo qual se ninguém verá Deus. Não tem uma forma de a gente chegar até Deus se a gente não se santificar. Então, Deus vai mostrar a separação dos sacerdotes lá no tabernáculo de Moisés. Deus mostra lá no templo de Salomão separando 2 turnos, né, o Wilber, com 12 sacerdotes de manhã, 12 sacerdotes à tarde, que são os 24 anciãos que a gente sabe, a gente vê no Apocalipse. Então, assim, todinho figurado, apontando para a igreja do Senhor. Então, assim como Deus separou seus sacerdotes para servir no tabernáculo, da mesma forma, Deus está separando os seus santos para um sacerdócio que é eterno. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Esse sacerdote, ele não vai vir. Ele já está acontecendo. Através da minha vida, da vida do Wilber, da sua vida que está aí abençoado. Por onde quer que a gente passe, seja no hortifruti, seja no cabeleireiro, seja na nossa escola, no nosso trabalho, sermos sacerdotes do Altíssimo, levarmos a luz para as nações, darmos frutos verdadeiramente convertidos. Aquele que não dá fruto, Jesus corta e lança no fogo, mas aquele que produz bom fruto, ele limpa para que produza mais fruto, certo? Ô Wilber, eu queria que você, para a gente mostrar aqui nesse slide 2, eu queria falar sobre a tribo de Efraim. Por que a tribo de Efraim não aparece lá em Apocalipse, no meio das promessas das 12 tribos? O que aconteceu com a tribo de Efraim? Então, a gente vai ver que a tribo de Efraim, ela vai aparecer com a tribo de José. Ela está entendida com a tribo de José.
ela está dentro da tribo de José. E vai estar se cumprindo nessa passagem o que está em Ezequiel 37, do 19 ao 21, onde o Senhor vai falar assim: tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que estava na mão de Efraim. Ou seja, a vara que estava na mão de Efraim será tomada e daria para José. Por quê? Porque José, ele vai receber a primogenitura dos filhos de Jacó. Isso está em 1 Crônicas 5, que vai falar assim: quanto aos filhos de Ruben, primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanou a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o soberano, ou seja, de Judá veio Cristo. Porém, a primogenitura foi de José, consequentemente de Efraim. Então, aqui está acontecendo justamente essa passagem aqui de Ezequiel. Está voltando a vara novamente para a mão de José, filho de Jacó, no qual foi abençoado com a primogenitura, que passou para Efraim, consequentemente, depois. Maravilha. Por que a gente está falando isso, irmão? Porque lá em Apocalipse você vai ler que é essa cidade que desce do céu, ela um pouco antes, né, em Apocalipse 14 ou é o 7, Wilber, que vai falar dos 144 mil selados? Que Tem no 7 e no 14. No 7 e no 14, mas ele faz essa promessa, ele fala assim, olha, são das 12 tribos, e ele começa a dar o nome, 12 mil de cada tribo. No 7, ele começa a dar 12 mil de cada tribo. Então, quando ele está expressando ali, você percebe que não tem a tribo de Efraim, e também não aparece a tribo de Dan, que a gente colocou aqui como curiosidade. Então, algumas pessoas me perguntaram pra gente, por que não aparece a tribo de Dan? Ô Wilber, faz uma colocação pra gente. A tribo de Dan não apareceu porque ele perdeu as promessas do Senhor ou se perdeu no meio do caminho? Sim, se a gente for dentro nas bênçãos que Israel dá para seus filhos, em Gênesis 49, Dan foi a única ali que sofreu uma advertência mais severa, que diz assim, 49 e 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o cavaleiro por detrás. Então, olha só que interessante. Lembra em Gênesis 3? O que vai falar? A semente da mulher vai entrar em guerra contra a descendência da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar, né? E a descendência vai pisar a cabeça da serpente. Quando a gente vem aqui para a maldição de Dan, fala que Dan será a serpente junto ao caminho que vai morder o calcanhar dos cavaleiros, né? Então você já vê que Dan ele está sendo aqui amaldiçoado. Então, quando você tem a última genealogia, que é a de Apocalipse 7, a última vez que apareceu uma genealogia ali, você vê que Dan não está, mostrando que essa maldição pode ter interferido dentro desse processo ali salvífico, né? Esse processo de salvação. Então, a gente já entende aí uma conclusão provisória de que Dan está fora, provavelmente por conta dessa maldição que vem desde lá de trás. Maravilha. Então, irmãos, qual o objetivo desse estudo? Todas as vezes que você ler na Bíblia, santo e profano, você vai ler em Levítico, você vai ler em Ezequiel, você vai ler... Hoje eu estava escrevendo sobre o profeta Zacarias, você vai ver separação do santo e profano. O Senhor fala, vocês vão ver quando eu vindicar a minha santidade, quando eu fizer isso, e eu vou fazer pelo amor ao meu nome. Ele fala, não é por amor a vocês, não, viu, Wilber? Ele deixa isso bem claro. Eu vou vindicar a minha santidade e eu não vou fazer isso por conta de vocês, eu vou fazer por amor ao meu nome. Porque Deus sabe, né, que o Senhor perdoava a nação e a nação voltava nos seus velhos pecados. Deus perdoava a nação, voltava nos velhos pecados. Aí levantavam outro profeta para exortar, eles se voltavam para o Senhor, eram abençoados novamente. Tem um estudo que nós falamos sobre bênçãos e maldições. Vou pedir para o Wilber deixar um card aqui para você. Irmão, esse estudo é profundo. Hoje eu recebi um relato de uma irmã que fez esse estudo e foi extremamente abençoada, Wilber. Depois recebi mais testemunhos, assim, falou que Deus mexeu com eles nesse estudo. Então, irmão, não deixa de assistir. Se você não tiver tempo de assistir, pega a sua Bíblia, Deuteronômio 28, lê o capítulo 28 inteiro. Quando que o cristão é abençoado e quando o cristão é amaldiçoado. E para você que acredita que você está na nova aliança e você não recebe nenhuma maldição, porque Cristo já levou todas as maldições sobre eles, irmão, não se deixe enveredar por esse tipo de fala. Se você não estiver debaixo das mãos do Senhor, você vai sofrer as maldições, porque é uma lei de atração, como a lei da física. Se eu pegar essa caneta e soltar essa caneta aqui, ó, ela vai cair. Isso é a lei como é que eu posso dizer? Da gravidade. É a lei da gravidade. Então, irmãos, Deus criou uma lei.
se você atentamente ouvir os meus mandamentos, os meus estatutos, minha ordenança, você vai ser abençoado. Mas, bicho, se você não ouvir e não atentar guardar tudo aquilo que eu tenho te ensinado, então essas maldições todas vão te seguir. E isso é revelador quando a gente entende. Precisamos sim chegar até Cristo. Não é pelo nosso mérito, mas por aquilo que ele fez por nós. E agora, uma vez que ele morreu por nós, eu preciso morrer. Morrer não é você viver uma vida de gozo e maravilhas e etc. É viver para Cristo. E saiba que todos aqueles que vivem para Cristo têm uma vida apertada, irmãos. Tem uma vida, realmente, muitos dos irmãos têm uma vida muito sofrida. A gente estava debatendo sobre isso, né, Hilber? Se a gente olha para Ezequiel, profeta Jeremias, eram profetas perseguidos no seu tempo, mas os profetas de hoje usam Armani, óculos da Gucci, a gente não entende o que está acontecendo, né, cara? É isso, né? É exatamente. Pô, se Jeremias prega hoje nas igrejas, a igreja manda, vai embora. A gente não quer essa palavra, não dá. Se tivesse um Jeremias nos nossos dias, ele nunca pregaria, não teria agenda para ele, né, cara? Não dá. Não teria contrato. É isso aí. Nós estamos aqui como boca do Senhor, como profetas da nossa geração, para dizer para vocês, nós chamamos vocês para separar o santo do profano. Deus está chamando a sua igreja para separar o santo do profano. Irmãos, orem por nós. Eu, Wilber, Wesley, Vanessa, a gente tem sofrido problemas assim gigantescos. A gente não vai expor a nossa vida aqui pessoal, problemas de saúde muito grave mesmo. Hoje um irmão me ligou e falou, tenho orado por vocês, e eu falei, nossa, você não sabe como é de Deus isso. Eu estou intercedendo por vocês, eu falei, você não tem noção como isso é de Deus. Então, a gente percebe que quando a gente se levanta para edificar a igreja de Cristo, existe um grande alvoroço no mundo espiritual, e saiba que o diabo não está no inferno, o diabo está nas regiões celestiais, dominadores, principados e potestades, e a gente sente esse peso hoje. Eu venho de um grande problema de saúde e eu tô melhorando cada dia, graças a Deus, e isso é porque nós estamos mexendo com o reino espiritual. Então, irmãos, separe o santo do profano hoje. Eu tenho tido testemunho maravilhoso de pessoas que a gente está discipulando, andando junto, as pessoas têm sido verdadeiramente edificadas. Amém? Esse estudo tá lindo, não deixa de baixar esse e-book. Eu quero dizer para você, se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, edifica a nossa vida. Todo o nosso trabalho é gratuito, então se você quer ajudar a gente, você pode clicar aqui e se inscrever no nosso site. Também pode se tornar um membro aqui do Papo com Deus, ser um gerente do Papo com Deus, ter um canal aqui de contato diretamente com a gente e ser mais um edificador dessa obra. Amém? Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te abençoado, e eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.